Gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma live de processos. Agora a gente vai falar do diagrama de tartaruga. Vocês lembram qual é? O diagrama de tartaruga? Deixa eu mostrar aqui para vocês, se vocês lembram, hein? Peraí. Olha lá. Lembram desse aqui? Que a gente falou esses dias? Postamos um vídeo falando sobre ele. Nós falamos do diagrama de tartaruga. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho com uma seguidora nossa que entrou numa live de processos que estávamos eu e a Catarina, e ela mencionou o diagrama de tartaruga como ferramenta que ela usa. Então a gente vai querer saber dela no dia a dia como que ela usa o diagrama, para que ela aplica, quais os resultados. Tem algumas coisas muito interessantes aqui, a gente pesquisando sobre ele, que dá para unir com o CIPOC, com o 5W2H. Então dá pra gente fazer bastante coisa em relação ao diagrama de tartaruga. É isso que a gente vai ver hoje, tá? Deixa eu colocar aqui o tema da live. Eu vou esperar ela entrar para convidá-la. E aí ela fala aqui para vocês o que ela, como que ela usa, né? Muito bem. Ju, se você está por aí. Olá, Raquel, Thiago, Vini. Esperar só a Ju entrar pra gente conversar um pouquinho de diagrama de tartaruga. Quem tá por aqui, vocês conhecem o diagrama de tartaruga? Vocês já usaram essa ferramenta ou é a primeira vez que vocês estão ouvindo sobre ela? Se alguém puder comentar. Eu particularmente nunca vi, nunca tinha usado e achei muito interessante. Ah, Ju aí. Tudo bem, Ju? Vamos lá. Tudo? E aí, Ju, tudo bem? Tudo e com você, Gi? Tudo bom. Prazer, né? Muito prazer, né? Só conheço a Cá, a Gi não conhecia. Só conheço a metade, a outra metade você não conhecia. Exatamente. A Catarina deve estar entrando daqui a pouco. Eu não sei se a gente consegue fazer em 3 a live. Eu nunca tentei. A gente pode tentar. A hora que ela entrar, Combinado. a gente tenta. Combinado, a gente tenta. Não tem. Show. Ela tá por aí. Eu comecei mostrando um desenhinho, né? Do diagrama, até mesmo que a gente postou, para quem não tivesse visto ainda a live. Mas assim, comecei e agora eu estava testando a conexão. Então, temos aí bastante tempo para falar. E... Ai, nossa, eu anotei uma série de coisas. Você tá me vendo ou eu tô travada? Tá travada. Eu tô te ouvindo bem, mas tá travada a sua imagem. Nossa. Peraí. Eu vou sair, eu vou entrar de novo, tá bom? Tá bom. Pra gente, só falando se o som tá bom. A Ju vai entrar de novo pra gente logar de novo. E falar de diagrama de tartaruga. Boa noite, Felipe. Boa noite, Saulo. Vamos ver, Ju. Tá. Mas o que você fez? Que travou? Sei lá, eu tava tentando compartilhar uma tela também que eu tinha deixado separada aqui, mas não rolou. Não deu. Bom, todo mundo deve imaginar, né? À noite eu tô em casa e eu tenho 2 cachorrinhas. Então, se a qualquer momento houver alguma interrupção, fiquem tranquilos, tá tudo sob controle. Se tiver um arranca-rabo aí, a gente sabe o que foi. Ah, tá rolando aqui, mas a gente segue a vida. Ju, eu acho que quem tá... O Saulo tá falando que tá travado. Ainda tá travado, Saulo? E eu tô vendo tudo normal agora, pra ela tá travado. Acho que é aquela hora que travou um pouquinho pra ele também. Agora tá normal. O eu som pra mim tá bom. Não sei se pra quem tá assistindo o som tá bom. Se puder dar um ok, Saulo, como que tá o som pra você, né, que tá assistindo aí também. Pra gente tá bom. Qualquer coisa você avisa. Ju, a Catarina me falou um pouquinho, mas assim, eu queria que você apresentasse o que você faz, né, sua formação, tudo, para depois falar especificamente de como você usa o diagrama, né? Eu queria falar depois um pouquinho dele, para quem eventualmente não tenha assistido o vídeo,
Mas falar um pouquinho de você, se apresentar, né? Falar o que você faz. Ótimo. Fechou. Vou dar uma resumida no geral, porque minha carreira teve vários momentos completamente distintos. Bom, eu comecei na área de fazendo um técnico de publicidade e propaganda. Depois do técnico de publicidade e propaganda, resolvi mudar completamente de área. Minha mãe falou assim, não vai para essa área que não vai ter futuro, vai fazer engenharia, porque se tudo der errado, você é engenheira. Aí eu fui na dela, falei, não, vamos fazer engenharia, fiz engenharia ambiental. E aí começou a minha jornada no sistema de gestão, nos processos ligados à qualidade. A partir do momento que eu estagiei na International Paper, eu estagiei lá por 2 anos, na área de sistema de gestão integrado. Então, eu atuava com 3 normas super técnicas. E aí começou a paixão. Falei, é isso que eu quero mexer com qualidade, quero viver de processos. E até porque, como diz a Catarina mesmo, eu sou extremamente metódica. Então, casou totalmente. E aí eu fui para os Estados Unidos, tive uma experiência de 1 ano morando fora. Voltei para cá, estagiando novamente em sistema de gestão. E aí, depois que eu terminei a graduação, eu falei, não quero seguir a área de engenharia, vou para vendas. Só que como que eu vou usar? Que eu gosto muito de conversar, deu para perceber, né? Gosto muito de conversar. E meus pais são comunicadores, etc. Eu falei, não, eu vou para vendas. Só que como que eu vou usar minha expertise, todo o conhecimento que eu adquiri na parte de qualidade em vendas, né? Então, e aí surgiu a grande oportunidade da minha vida, que é de vender consultoria para sistema de gestão. Legal. Então, uma venda, né? Não deixa de ser, né, a parte comercial, mas é uma venda muito técnica. Né? Não é qualquer um que vende, não é que nem vender uma caneta, né? Vender uma caneta é diferente de você vender uma consultoria em sistema de gestão. Você tem que ter o mínimo do conhecimento para conseguir passar confiança, né? Então, aí começou minha busca enlouquecedora por conhecimento o tempo todo, porque eu queria ser sempre melhor na parte técnica para conseguir realmente trazer os meus clientes que buscam melhorias nas empresas. Porque existem 2 perfis que buscam a ISO 9001, por exemplo. O cara que tem um cliente exigindo, né, que quer simplesmente o papel na parede, e o outro que quer, de fato, ter a melhoria na empresa, quer redução de desperdício, quer ganhar mais dinheiro, quer aumentar a produtividade, né? E aí eu enxerguei a grande possibilidade nessas ferramentas da qualidade, como principal deles o mapeamento de processo, para possibilitar as empresas de alcançarem esse resultado. Né? E aí, uma das ferramentas, na verdade, é a ferramenta que a gente mais usa, né? Apesar de ter aí BPM, PMBOK, enfim, tem uma série de ferramentas de mapeamento de processo, a gente usa especificamente o diagrama de tartaruga, lá na Tempo, mas a gente deu uma modificada no diagrama de tartaruga. E é isso que eu vou comentar hoje, que a gente chama de tartaruga turbinada. A gente deu uma mudada aí no diagrama de tartaruga que todo mundo conhece, que é aquele que está na página da Cagi. E aí eu vou mostrar hoje, meu objetivo aqui até, Gi, é contar em 13 passos como que a gente vai mapear os processos dentro das empresas para que elas alcancem resultados. Que legal. Legal, Ju. Quando você fala de vender o sistema, vocês entram... que assim, mesmo o cara que vai implantar a ISO 9000, né, o sistema ISO 9000, mesmo que ele queira só o certificado, indiretamente ele vai ter uma melhoria, né? Mesmo que ele queira só papel, ele vai ter uma melhoria indireta aí, entre aspas, processos, que vai beneficiar só pela implantação por si só, né? Vocês, a sua venda, o seu processo, ele entra em qualquer etapa? Você primeiro analisa para ver em que parte que ele está, mas assim, daqui vai precisar de um mapeamento completo. E aí, isso modifica o seu processo de venda ou não? Faz parte ou não? Mais ou menos. O meu processo de venda, eu recebo oportunidades de pessoas que já levantaram a mão que têm interesse.
Então, foram lá no meu site, pesquisaram ISO 9001, consultoria ISO 9001 no Google, caíram no site da Templum e aí se cadastraram já para conversar com um especialista. Entendi. Então, o cara está super interessado, ele quer saber mais, ele quer saber como que funciona. A primeira abordagem é, imagina, cadastro na internet a gente recebe milhares, né? Então, eu preciso criar primeiro um filtro para saber se esse cara é de fato uma oportunidade ou se ele é um curioso, ou se ele está querendo fazer um trabalho acadêmico. Preciso de informação que existe isso, né? E a partir do momento que eu entendo que esse cara é de fato uma oportunidade, eu preciso entender a empresa dele, né? Entender que nível que estão os processos, qual que é o cenário atual. Para isso, eu faço um diagnóstico, né? Com esse diagnóstico, não só eu entendo a empresa do cara, é o momento que ele expõe as dores para mim, né? O que ele não consegue fazer hoje, que ele vai conseguir fazer a partir do momento que ele tiver o apoio da consultoria, né? Que esse é o principal motivo. E aí, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, eu também consigo dimensionar uma proposta e o esforço do meu consultor nesse projeto. Então, eu sei em quais pontos o meu consultor precisa ter um foco maior, mas, de qualquer forma, ele vai ter que passar por todos os pontos, né? Eu tenho ali um passo a passo pré-definido, né? Então, ele começa lá na consultoria, entendendo o contexto que a empresa dele está inserida, definindo uma política da qualidade, definindo os indicadores, etc. Depois, faz uma análise SWOT, né? Uma ferramenta também importante da qualidade, né? Entender os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças do negócio dele. E depois de tudo isso, que está bem claro o conceito da empresa dele, da organização dele, aí a gente passa para abordagem e mapeamento de processo. Entendi. Então, respondendo a sua pergunta, para qualquer tipo de empresa que entrar, independente do nível que ela esteja, ela vai passar, sim, pela abordagem e mapeamento de processo. Entendi. Legal. E aí também o tempo também depende, né? Depende de que passo que ela tá, em que etapa que ela tá também. Se ela está, por exemplo, com um mapeamento pronto, o processo pode ser mais rápido, né? De implantação e etc. Com certeza. Você tinha comentado comigo que você é engenheira ambiental. Você trabalha só com a 9001 ou com a 14, a OHSAS? Todas as normas. 9001 qualidade, 14001 meio ambiente, 45001 saúde e segurança, SASMAC, que é voltada para transporte de produto químico, ISO 22000, segurança dos alimentos, está super em alta agora, né? A gente tem falado muito de segurança dos alimentos. ISO 27001, segurança da informação, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, é bem vasta mesmo o portfólio, né? A gente trabalha com uma série de normas, e independente de qual norma a pessoa for implementar, né, a empresa for implementar, ela tem que passar por esse processo, né? Mapeamento, abordagem de mapeamento de processo é fundamental, porque só assim a empresa vai entender onde que ela quer chegar, né? Entender os processos dela, colocar uma lupa em cada um deles, para ver onde estão as maiores falhas, o porquê que a gente fica caminhando, andando de lado, né? E sem alcançar o resultado desejado. Olha, a gente vai pegar você para falar com os nossos clientes antes da gente. Então. Bora! Catarina, adoro falar sobre isso. Tudo bem? Eu acho que eu não consigo colocar ela, não. Eu acho que são só 2 pessoas no ao vivo mesmo. Mas ela tá aí, tá com a gente. Qualquer coisa ela Show. Dá um alô pra gente. Maravilha. Obrigada, Cá, também pela oportunidade. Olá. A Catarina me viu muito nessa área de processos, né? Porque eu trabalhei com ela na parte automotiva, né? Serviços automotivos. Então, era ISO 9001 na veia, era processos na veia. Então, a gente atuava diretamente com isso o tempo todo. Que legal. Então, estou em terras aqui, não preciso falar nada. Vocês podem já, né, falar. Bom, eu queria só dar um panorama, então, geral do diagrama de tartaruga, porque pode ter gente que não assistiu aqui ou vai assistir depois e ainda não viu o vídeo, né? Então, eu vou dar uma balançada aqui, só para mostrar a fotinho dele. Joia. Foi a mesma que a gente colocou ele lá, né? Então, montado em cima do processo, né? Do processamento, que vem a entrada, vem o processamento, depois a saída. E a diferença no diagrama de tartaruga é que eu tenho esses 4 outros
recursos ou análises para fazer dentro de um mesmo processo, né? Quem vai fazer esse processo, quais são os recursos que ele vai precisar, como que ele será feito e quais são os indicadores. Eu achei uma sinergia muito grande do diagrama de tartaruga com o CIPOC, né? Não sei se você chegou a trabalhar com o CIPOC. Sim. Que é basicamente isso, é entrada, processamento, saída, só que ele pega da ponta, né, lá do fornecedor, do fornecimento e vai até o consumidor final. Então ele dá uma expandida no diagrama de tartaruga, né? O CIPOC é Supplier, Inputs, Process, Outputs e Customers, então é mais ou menos o de tartaruga mais visto do lado do fornecedor e do lado do cliente. E também tem coisas que a gente vê no diagrama de tartaruga, como, por exemplo, quando eles falam quem, a gente vê o who do 5W2H, né? Então, quem é o processo, né? What, o que, como. Então, eu até achei um artigo super interessante, que eles dão uma comparada entre o diagrama de tartaruga e a filosofia do 5W2H, que eu achei muito legal. As entradas são os inputs dos dois, os recursos têm a ver com o what e o where do 5W2H, o que e onde, o pessoal é o who, né? Quem vai fazer é o who, os indicadores, when, o quando que tem que ser entregue, o how many, quanto, ou how much, né? Quanto vai custar. O método, o how e o why, por que eu tenho que fazer e como que eu vou fazer, e as saídas. Então, eu achei muito legal, porque uma ferramenta acaba complementando a outra, a gente pode fazer um compiladão para transformar a ferramenta em uma coisa mais robusta. Então, é uma coisa que a gente achou, não sei se você assistiu a live com a Darlene. Assisti, sobre o Pomodoro. Isso. Que é muito interessante, que ela falou, a técnica e a ferramenta, elas existem, elas estão aí para melhorar. Mas a gente precisa adaptar para a nossa realidade, né? Então, eu posso pegar o diagrama de tartaruga do jeito que ele é, pegar outras ferramentas e fazer aquele boladão para adaptar para aquilo que eu aplico no dia a dia, né? É isso. Por isso, é uma tartaruga turbinada, né? Já pensando nesse novo formato, né? Abrangendo esses pontos do 5W2H para a gente olhar para um todo quando a gente está falando em processo dentro de uma empresa. Você complementa, né, a ferramenta. Deixa eu ver o que a Catarina... Antes de você começar, Ju, deixa eu ver o que a Catarina colocou aqui, ó. Eu lá que eu não estou conseguindo acompanhar os comentários também. Como uma empresa pode se preparar para se adequar para certificações, que na sua grande maioria tem base de processos baseado no diagrama de tartaruga. Você quer deixar para responder no final, Ju? Posso anotar. Tá, pode ser, porque eu acho que vai fazer mais sentido depois que a gente entender o diagrama de tartaruga. Então tá bom. Então, Ju, somos todos seus. Vai aí. Ótimo. O que eu separei aqui hoje, além daqueles 13 passos para a gente fazer o diagrama de tartaruga, né, a tartaruga turbinada, é importante que as empresas, os empresários que estão assistindo essa live, entendam que antes da gente começar a mapear processos dentro de uma empresa, é importante que a gente aborde esses processos, defina quais são esses processos. Né? Então, as pessoas confundem muito, e até a Catarina falou isso no vídeo dela sobre processos com departamentos, e isso não pode, de hipótese alguma, ser confundido. Né? Então, a gente, por exemplo, para ficar mais claro, a gente pode ter um departamento financeiro, mas dentro do departamento financeiro a gente tem processo de contas a pagar, processo de contas a receber, enfim, tem uma série de processos dentro do departamento. Exato. Né? Então, quando a gente vai começar a mapear e colocar aquela lupa que a gente comentou dentro de cada um desses processos, não dos departamentos, a gente precisa entender quais são eles. Né? Então, a gente, lá na Templum, a gente divide, por exemplo, em processos principais e processos de apoio. Né? Esse é o primeiro passo. Quais são os processos principais? Aquelas que têm relação direta com o produto. Né? Então, os processos, por exemplo, o marketing, a produção, a parte de operação em si, né, atendimento ao cliente, etc. Então, isso muda de acordo com o produto ou serviço oferecido. Agora, a gente tem os processos de apoio, que são, por exemplo, financeiro, RH,
continua... Travou minha tela de novo? Travou de novo, Ju. Eu acho que eu ouvi alguma... Não sei se mensagem, se notificação, mas deu para ouvir ele vibrando. E aí você travou. Acho que foi... Mas eu te escuto. Você quer tentar? Pior que eu não consigo destravar. Eu vou fazer aquele esquema lá. Vamos. Pode ser? Pode, eu tô por aqui. Você sai e eu te chama de novo. De instabilidade, acho que a hora que ela recebe qualquer notificação, ele sai da live para ela entrar. O que ela estava falando é super interessante, fazer um paralelo com ela. Assim que ela voltar, eu continuo. Aqui, eu visualizar. Só assista a live. Não mande mensagem. Posso complementar a sua fala de atividades? Com certeza. Eu acho que alinha muito bem com o que o que o Porter falou das atividades primárias, atividades-chave, né, e atividades de apoio. É a mesma coisa, né? E elas são atividades, e a gente avalia com relação... Eu vi isso, acho que foi anteontem, eu estava fazendo a definição de valor, né? Qual é a definição de valor para o cliente? Voltamos, Cata. Cata colocou, vocês travaram. Acho que agora a gente voltou, né? Estamos aqui. A Natália tá dando um ok. Então pode. E aí, não sei se você já viu essa definição de valor, né? Como que eu defino se uma atividade ela é chave ou se ela é apoio? Depende de empresa para empresa, mas ela tem que se relacionar com a geração de valor para o cliente final. A Cristina falou que a gente voltou. Então, se essa atividade se relaciona com a geração de valor, então a fabricação. Na própria fabricação é que eu vou ter a criação do produto ou a montagem da prestação de serviço. Aquilo está diretamente ligado com o pedido do cliente. Se aquilo gera valor para o cliente, então ela é uma atividade-chave. Agora, se ela não está diretamente conectada com a satisfação e o que ele enxerga como valor para ele, então ela é uma atividade de é o jeito mais fácil da gente separar. Lógico que tem aí umas coisas mais nebulosas, dependendo de cada empresa, mas dá para classificar assim. Eu acho que quando você também fala depois a gente pode falar um pouquinho de pessoas no processo, porque acho que esse quem aqui do diagrama tartaruga talvez seja o mais difícil, né? O quem. Mas é quando você identifica as atividades de chave. Muita gente trabalha no departamento e ele não enxerga os processos que vêm e que vão. Ele não enxerga a saída, ele não enxerga essa conexão de eu sou o cliente de alguém. E alguém dentro da própria empresa é o meu cliente interno. Então, eu também dependo de informações, de processos que vêm antes de mim, e tem processos meus que vão prestar informações para pessoas que vêm depois. Então, quando a gente começa a mapear, você vê a própria pessoa lá, o cara operacional, enxergando como que a atividade dele impacta no resultado. Nos próximos ou nos anteriores, né? Exato, né? Como que ele é impactado e como que ele vai passar esse serviço dele para frente e os próximos também serão. Então, se ele faz um trabalho ruim, se ele atrasa, por exemplo, vai atrasar tudo, né? E às vezes eles não enxergam essa conexão, essa interdependência que tem dentro da empresa, que às vezes não tem, e é também uma falha, né? Quando a gente mapeia, identifica melhor essas interdependências. Pronto, não vou falar mais. Não, fica tranquila, é para interagir mesmo. E nesse ponto, complementando você até, Gi, você comentou sobre a questão dos funcionários, né, do quem. Isso a gente vê um dilema muito grande nas empresas, porque normalmente... Ai, gente, não é possível. De novo, Ju, é isso mesmo. Eu ouvi a notificação, tremeu e caiu. Vou tentar virar aqui. Não vou sair, não. Vamos ver. Que caramba. Eu tenho todas as notificações para mim, estão todas travadas. Não sei se você consegue fazer. Não, mas eu... Nem sempre o responsável do processo é o responsável pelo departamento. Lembra que a gente falou da diferença de departamento de processo?
né? Então, ver quem realiza as atividades relacionadas a esse processo é o responsável pelo processo, tá? Próximo. No primeiro, quando você fala definir o processo, já é o próprio mapeamento? A gente já fez a abordagem dos processos lá atrás e nessa etapa 1 a gente já vai mapear, né? A gente já está dentro do mapeamento. O mapeamento do processo na primeira. Exatamente. A abordagem, a identificação dos processos a gente fez lá atrás, definindo os processos principais de apoio. E aí agora a gente já colocou uma lupa dentro daquele processo que a gente vai analisar. Ah, tá. Você está pegando um para esmiuçar dentro desses passos. Exatamente. Então, 13 passos dentro de um processo. Entendi, beleza. Beleza? Então, a gente definiu qual que é o processo, a gente definiu o responsável daquele processo, e o próximo a gente vai definir qual que é o objetivo daquele processo. Por exemplo, falando em um processo comercial, né, um processo de vendas, né, o objetivo daquele processo de vendas é trazer clientes. Então, se eu não realizar minhas atividades para que eu alcance o objetivo daquele processo, o processo ele não está sendo eficiente. Então, aí eu tenho que... Está identificando as saídas, então, nessa etapa. Exatamente. Que esse processo tem que trazer. Exatamente. Então, primeiro eu defino o que eu quero com esse processo, que é o meu objetivo. Depois, definir meu objetivo, ele está claro. O quarto passo é eu definir como eu vou fazer para monitorar se meu objetivo está sendo atingido. E fazer os indicadores. Exatamente. Então, o que a gente já tem lá no nosso diagrama de tartaruga, eu vou compartilhar com você a imagem que eu fiz daquele diagrama. Só para ficar mais claro, né? Então, tem alguns pontos, eu sei que está invertido, mas tem alguns pontos onde a gente atua, né? As entradas e saídas do processo. E aqui, embaixo, são os itens onde a gente vai comentar agora, que são os da tartaruga turbinada, né? São os itens que a gente acrescentou para que o mapeamento fosse mais eficiente. Certo? Então, voltando lá, já defini o processo, já defini o responsável por aquele processo, já defini o objetivo, já defini minhas métricas, né? Então, o que eu quero medir, como que eu vou monitorar se aquele objetivo está sendo atingido, como que eu vou fazer para que as informações cheguem com sucesso na próxima etapa, né? Monitorando essas métricas. Até meu diretor sempre fala que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. A gente só consegue garantir melhoria contínua dos processos se a gente medir de fato o que está acontecendo. Né? Então, sem indicadores, uma empresa não vai a lugar nenhum. Né? Então, empresários que estão assistindo essa live, se você não tiver indicadores, acenda o farol vermelho aí na sua empresa, né? Porque alguma coisa está errada. Beleza. Depois que eu definir minhas métricas, né, como que eu vou monitorar se meu objetivo está sendo atingido dentro desse processo, eu vou definir quais as atividades que eu preciso executar. Então, aí o ponto que entra o quem, né? Então, você vai perguntar para o responsável por aquele processo quais são as atividades que ele executa. Então, voltando lá para o meu exemplo do comercial novamente. Então, eu recebo lá do marketing o cliente, né, o potencial cliente, eu tenho que qualificar, depois de qualificar eu tenho que demonstrar, depois de demonstrar eu emito uma proposta para ele, depois da proposta eu emito um contrato e eu fecho a venda. Né? Então, eu tenho que garantir que essas minhas atividades estejam inclusas no processo. Tudo que a gente faz para garantir o objetivo, certo? Então, quinto passo, atividades. Sexto passo, aí que eu vou abordar a parte das entradas, né? Tá, para eu cumprir essas atividades do item anterior, o que eu preciso receber do processo anterior, do meu cliente interno, do meu cliente externo? Quais as informações, os recursos ou a matéria-prima que eu preciso receber dessa etapa anterior para que eu consiga cumprir com as minhas atividades? Certo? Aí, definiu as entradas, você vai olhar para as saídas. Então, eu tenho lá, vamos voltar na minha figurinha, né? Figurinha bonita. Definir minhas entradas. Dentro da sua figura. Definir qual é o meu processo e vou para as minhas saídas, né? O que eu quero entregar para a
próxima atividade, né? Para a próxima etapa do processo. Né? O que eu preciso garantir que nessa passagem de bastão que nada se perca, que nenhuma informação que seja necessária para a atividade do próximo processo que ela não seja perdida. Certo? Pronto. Definir as entradas e saídas. Vou definir os requisitos de saída. Olha lá, latinho. Essa Tereza, Cristina. Aí eu vou definir requisitos de saída. O que... Vou tacar o chinelo ali, peraí só um minuto. Não taca, traz ela pra live. Daqui a pouco ela vem, daqui a pouco ela participa. Ai, Jesus, vai ser foda. Aí, requisitos de saída. Então, o que eu preciso entregar, né, que é fundamental nessa passagem de bastão? O que é um pré-requisito? Por exemplo, aquele exemplo que eu citei no meu processo. Eu não posso fechar a venda se eu não tiver o contrato do cliente, se eu não tiver gerado os recebíveis, né, se eu não tiver acordado com ele a forma de pagamento, e se eu não tiver um panorama do cenário dele, né, de onde eu vou trabalhar para entregar isso para a minha equipe técnica. Então, se eu não estiver atendendo esses 3 critérios, eu não posso passar pela próxima etapa do processo. Então, esses são os meus requisitos de saída. Certo? Isso a gente vai ter que incluir também quando a gente estiver mapeando o processo. Tá? Isso não pode deixar passar. Depois, o 8º, requisitos de saída, eu tenho que definir o 9º, que são os conhecimentos. Mas esse responsável, esse quem do processo, quais os conhecimentos que ele tem que ter para que essa atividade seja feita com sucesso? Então, a pessoa tem que ter uma graduação em não sei o quê, ela tem que ter feito curso de não sei onde, ela tem que ter passado pelo treinamento X, né? Então, eu tenho que definir qual que é os conhecimentos necessários para executar esse processo. Com relação à qualificação do colaborador, então. Exatamente. Né? Então, qualificação das pessoas que estão à frente dessa etapa do processo. Né? Então, totalmente ligada à qualificação. 10º, legislação aplicável. Né? Então, não basta eu só olhar para entradas e saídas do processo, olhar para requisitos do processo, se eu não sei quais leis, normas são cabíveis ao meu processo. Então, por exemplo, eu tenho que estar totalmente conectada como que é de atendimento ao cliente? Que a gente tem aquele código de atendimento ao cliente. Sim, o código de consumidor. Código do consumidor. Entendi. Legislação, o código do consumidor. Exatamente, código do consumidor. Eu tenho que estar totalmente alinhada, porque quando eu for fazer a passagem de bastão para o próximo processo, eu tenho que olhar se tudo que eu determinei no meu contrato está coerente com o Código de Defesa do Consumidor. Assim como, por exemplo, dentro de um processo industrial, né, qual que é a legislação pertinente para uma pessoa que está fazendo análise físico-química de carvão. Né? Então, eu tenho que definir qual que é a legislação pertinente que rege esse processo. Para ver se o processo está cumprido de acordo com ela. Exatamente. Por que a gente está olhando para o processo em si, né? A gente está olhando para a gente aumentar a produtividade, reduzir desperdício, né? E fazer com que a empresa lucre. Se a empresa estiver em desacordo com alguma legislação pertinente, ela já não está tendo eficiência no mapeamento do processo que ela mapeou. Então, por isso que dentro da tartaruga turbinada, a gente também olha para a legislação. Legal. Tudo que inclui a legislação, principalmente quando a gente mapeia processo. Exatamente. E depois, quem ficar até o final da live vai ter surpresa. Eu vou ficar. Vamos lá. 11º item é tecnologia e recursos. Né? Então, isso também está no diagrama convencional de tartaruga, né? E a gente adaptou para o tartaruga turbinada, né? Não só recursos, mas incluindo tecnologia também. Quais os softwares que a empresa usa, né? O que ela precisa para executar aquelas atividades daquele processo?
né? Eu preciso de um computador, eu preciso de um software X, né? Então, qual a tecnologia, quais os recursos que eu preciso para que aquela atividade seja realizada com sucesso? Então, é nessa etapa que eu defino. Defini o 11º, tecnologia e recursos, eu vou para riscos. Né? Riscos, ninguém olha. Né? Quando a gente está olhando para mapeamento do processo, né? Exatamente. Qual que é o risco que essa atividade pode ter? Por exemplo, voltando ao meu processo de vendas, se eu fechar uma venda e não tiver acordado o pagamento com o cliente, qual que é o risco que eu estou entregando para o meu próximo processo? Né? Eu estou entregando um risco desse cliente não pagar. Assim como se eu entregar para a próxima etapa sem um contrato, eu estou entregando o risco de que esse contrato, se ele precisar de algum item, algum respaldo legal, não vai ser atendido. Porque foi feito sem contrato. Exatamente. E a ISO 9001, nessa nova versão dela, a versão 2015 da norma, ela fala muito de riscos e oportunidades do processo, né? E aí, com o diagrama da tartaruga turbinada, a gente consegue sim abordar riscos e oportunidades. Então, a nível D é muito feio, mas no nível do processo em si, né, Ju? Porque a gente faz muito análise de risco, mas é uma visão muito macro da operação, da empresa em si. É input, processamento, output só, não é no que fala especificamente de cada operação, de cada processo, o que aquilo pode trazer de risco para o próximo ou para a empresa como um todo, né? Com certeza, a gente usa às vezes uma análise SWOT, define quais são as ameaças, oportunidades e para por ali, né? Às vezes cria um plano de ação, define através de um GUT, algo do tipo, né? O que a gente vai priorizar e parou por ali, né? Então a gente não olha dentro daquele processo quais os riscos e oportunidades que eles podem ter. Né? Então, nesse diagrama também a gente inclui. Então, riscos é o passo 12 e oportunidades o passo 13, né? Então, quais são as oportunidades de melhoria também, né? Eu preciso adquirir um novo software para ganhar em performance? Eu preciso... Quais são as oportunidades que eu tenho de melhorar esse processo? Falando em PDCA, né? A gente fala muito em PDCA e eu acompanhei os posts da CAGI, falando em melhoria contínua o tempo todo. E o mapeamento de processo nada mais é do que uma ferramenta para a gente garantir a melhoria contínua. Exatamente. Certo? Então, é basicamente isso que eu tinha separado, né? Esses passos, eles são muito importantes, né? A partir do momento que a gente olha com essa abrangência para os nossos processos, para a nossa empresa, é muito mais fácil a gente definir onde que a gente quer chegar, né? Como que a gente vai fazer para atingir os nossos objetivos, porque a gente não precisa mais ficar batendo a cabeça com os erros do passado, né? A gente já consegue definir onde estão os erros, parar de culpar as pessoas, né? Porque a gente tem essa mania de achar que se um processo não está correndo muito bem, a culpa é da pessoa, né? E não é. Por vezes é do próprio processo, da forma como o processo foi colocado, ou como ele é montado, ou essa falta de visão de como ele é afetado, de como ele afeta, essa oportunidade, essa análise de riscos, de oportunidade que não é feita no nível do processo. O que você, beleza, você chega nessa ferramentona, esse diagrama de tartaruga totalmente turbinado, para implantar, o que vocês têm encontrado de maior dificuldade para colocar essa ferramenta assim tão robusta na empresa? Porque a gente depende de uma equipe multidisciplinar para fazer isso, né? Então, a gente sempre tem um responsável que vai coletar todas essas informações, vai ser a ponte entre a consultoria e a empresa, mas essa pessoa que ela é a ponte, ela precisa conversar com o responsável de todos os processos para conseguir mapeá-los, né? Ela não consegue fazer isso sozinha. Eu acho que essa é a principal dificuldade, é encontrar esse engajamento nas pessoas, elas entenderem a importância, de fato, de mapear o processo, né? Então, a gente bate muito na tecla de engajamento, o papel
papel importante da alta direção nesse processo, né, da liderança estar envolvida, porque normalmente esse processo de mapeamento não é conduzido pela liderança, né? Cai no colo de alguém, né? E essa pessoa que recebe essa demanda, nem sempre ela consegue engajar as outras pessoas da mesma forma, né? Com a devida importância que essa etapa tem, né, dentro do sistema de gestão. Precisa ser uma coisa top-down mesmo, né? Sem dúvida. E a alta gerência mostrando, a alta diretoria, envolvimento de presidência, conselho, que aquilo é uma coisa necessária. Porque senão, eu acho que da forma como, dependendo de como você coloca essa mudança, porque é uma mudança, né? Vai acontecer, você vai mapear e vai acontecer. A pessoa que está lá embaixo fazendo o processo, por vezes ela pode sentir aquilo como uma forma reativa, né? Então, opa, estão mudando aqui o meu trabalho, vão mapear e vão ver que eu não tenho ou todas as qualificações para fazer, ou vão ver que não está dando certo, e aí eu vou ser desligado ou desligada, né, porque aquilo não está dando certo. E é o contrário, né? A pessoa que detém o processo, eu acho que ela é a chave para qualquer melhoria, né? Além de ser a chave do mapeamento, que a gente vê muitas empresas que a gente vai mapear e mas como você controla isso? E tá na cabeça da pessoa. Tá num papel de pão que ela tem lá guardado na gaveta, num formato que ela... Tá, né? E quando tá, né? Então, ela é uma peça importante, né? Da transformação que uma ferramenta, uma aplicação de ferramenta tão, assim, abrangente pode trazer para a empresa mesmo, né? Então, tem que ter esse envolvimento. Vocês têm encontrado muita resistência à mudança, ao processo? Sem dúvida. A resistência o tempo todo, principalmente quando a gente se depara com empresas que estão há muito tempo no mercado. Que elas falam assim, Ju, mas eu fiz isso dessa forma a vida inteira e eu garanti o sustento da minha família a vida inteira. Por que agora eu vou mudar? Porque você está me falando, você é uma pessoa que não conhece minha empresa, não conhece meus processos, está me falando que dessa forma que eu estou fazendo está errado. Né? Então, essa resistência existe, mas é o papel mesmo da consultoria mostrar exemplos, cases de sucesso, de onde isso já... olha, mas eu tenho uma empresa familiar, com a mesma estrutura, o mesmo contexto que o seu, que teve tais resultados. Né? Você quer esse resultado para a sua empresa? Onde está? Onde está a sua dor? Né? Então, o que você está... bato mais uma vez essa tecla. O que você está tentando fazer hoje que você não consegue? Né? Então, porque é isso que a gente vai atuar. Olha, se a gente virar essa chavinha aqui, isso que você não está conseguindo fazer agora, a gente vai passar a fazer. Vamos tentar? Vamos medir depois? Né? Vamos usar as métricas para medir o resultado, se isso realmente está sendo eficiente? Senão a gente dá um passo para trás. Né? Senão a gente teve falha no mapeamento. Que eu garanto para você que essa é uma ferramenta eficiente. Você acha que a empresa familiar tem mais resistência? Eu acho. Normalmente, empresa familiar, sim, né? Porque normalmente quem está à frente desse processo, né, na direção, é alguém mais antigo, né? O pai, o avô, e essa empresa foi passando de gerações, e essas pessoas normalmente não acreditam muito em sistema de gestão, né? Não acreditam em ferramentas da qualidade, tem uma certa resistência à tecnologia, né? Então, no caso da Templum, por exemplo, a turma está acostumado com consultores como você e a Cá, por exemplo, que vão até a empresa, que tem esse contato. A gente trabalha de forma 100% online. Então, para você chegar numa empresa familiar e falar assim, olha, eu vou trazer, de fato, a transformação da sua empresa através dessas ferramentas, e para isso eu vou precisar que você acesse minha plataforma de consultoria uma vez por dia, o velho olha para mim e fala, não, essa moça não tá querendo me vender isso. Então, é mais difícil, sim. Empresas familiares, normalmente, quem traz a ideia são os filhos, são os netos, né? Então, eles têm um papel fundamental aí no convencimento, de mostrar que a empresa pode, sim, e deve estar à frente do mercado usando tecnologia, usando ferramentas, que elas são fundamentais para a gente conseguir se manter, né, nos próximos anos, né? Acaba sendo fundamental a empresa quer de fato se manter no mercado.
Ó, Quintal.rose tá falando isso. É verdade isso. Tem a ver com geração. Né? Como enxerga o processo. A gente vê muita... Eles enxergam diferente o resultado, né? Se bem que tem assim, eu já trabalhei em empresas, minha mãe trabalhou muitos anos em escritório de contabilidade, em que o senhorzinho lá, bem antiguinho, é que trazia as novidades. Ele sabe as coisas novas, as novas formas de fazer, ele que era completamente responsável pela legislação. Então, ele é que se atualizava e ele que passava para o escritório inteiro qual era a legislação agora. Então, e era um senhorzinho. Então, assim, né? Tem casos e tem casos, né? A maioria que a gente enxerga é uma coisa, uma resistência, principalmente acho que a tecnologia, né, Ju? Muito. Ó, vou tomar... Só que agora... Pode falar. Não, que agora a gente está na era da tecnologia, né? As pessoas que não se adequarem, né? A gente passando por toda essa pandemia, né? Você vê a sua rotina como mudou aí com consultoria, com certeza, né? Não está conseguindo visitar os clientes, né? Como que a gente pode trazer a tecnologia para contribuir? Também depois eu te mostro. A gente consegue fazer isso por vocês também. Opa! Ó, Ju, a gente tem mais uns 10 minutos pelas minhas contas. Tá. Eu vou tomar a pergunta da Catarina. Como uma empresa pode se preparar para as certificações? Uhum. A empresa não precisa se preparar para a certificação. Isso é um grande paradigma que a gente precisa quebrar, né? Então, às vezes a pessoa começa a pesquisar, aquela pulguinha vem atrás da orelha, putz, eu posso vender mais, eu posso ganhar mais. Você tem algum certificado? Exatamente. Certificação, aí precisa apresentar certificação e tal. Aí a pessoa começa, né, sentir aquela dorzinha. Ainda não perdeu muito negócio por não ter e tal. E aí ela entra lá na internet e vem conversar com a gente, né? Então, aí o que acontece? Essa pessoa que está começando na jornada, né, tentando entender como é que funciona esse processo, né, tudo muito novo, né? Ela fala assim, não, a empresa não está pronta para uma ISO. Eu preciso me estruturar, preciso me organizar. Isso é o maior absurdo que eu ouço. Eu preciso me organizar para implementar um sistema de gestão. Não. Sendo que o próprio sistema de gestão já vai fazer isso para você, né? Exatamente. Você só vai ter retrabalho. Você só vai perder dinheiro 2 vezes, né? Porque você vai ter que fazer e refazer. Né? E hoje tempo é dinheiro e a pessoa que está perdendo tempo, ela já está... se ela demora aí 3 meses para se organizar, ela já podia ter avançado com pelo menos 30% a 40% do projeto de implementação, né? Já poderia ir exibindo um selo provisório de que estamos implementando aí 9001 no site, ela está perdendo tempo tentando se estruturar. E do jeito certo, né, Ju? Porque fala assim, olha lá, aqui então, ponto Rose colocou assim, não sei se é Rose o nome dela, vai limpar a casa para chamar a faxineira. Exatamente. Exatamente. Elas falam assim, bom, eu preciso me organizar para fazer a ISO. Só que se organiza da sua cabeça. Se você já faz isso dentro da norma, dentro do que ela coloca, entra no que você falou. Depois que terminou o processo de organização, com a base, com a assistência, tudo, você já está 50% feito. Agora fazer o restante, que eu realmente não tenho. Que é o que não faz parte só da organização, né? Uhum. Então, eu já ouvi isso também, né? Nós estamos preparados para tirar ISO. Sem dúvida. Né? E outra, às vezes tem um paradigma também de mas eu sou pequeno, isso é coisa para empresa grande. Não, eu acabei de entrar no mercado, isso é coisa para quem está tempos no mercado. Não, quanto menor a empresa e quanto mais nova, muito mais fácil a gente mudar. Né? É muito mais difícil, por exemplo, vamos usar a vida real, a gente chegar numa pessoa de 50 anos de idade que nunca estudou na vida e falar assim, olha, esse aqui é o alfabeto. A partir de hoje você vai ter que aprender como que funciona o alfabeto. Né? Do que você chegar numa pessoa novinha que está ali esbanjando curiosidade, né? E passar esse mesmo conhecimento para ela. Então, empresas menores, com menos processos, né, com menos pessoas, com menos tempo de mercado,
é mais fácil de implementar isso no mínimo. Não, e quando ela cresce, né, sou uma startup, estou começando, sou uma média, pequena empresa. Se eu já começo estruturado, fica muito mais fácil esse processo ser mais conciso, né, ser um processo mais limpo, e essa empresa conseguir identificar outras áreas para crescer do que aquela que ela já está consolidada, mas que ela tem que refazer os seus processos. Né? Às vezes, muitos dos resultados que ela bateu cabeça, que ela perdeu muito dinheiro para chegar ali onde ela está, não poderiam ter acontecido porque se ela tivesse se estruturado em termos de processos desde o começo. Né? Então, ela bateu muito cabeça por causa disso. Enquanto que o que está começando, ele já pode crescer estruturado, né? Muito mais fácil. Concordo. Maravilha. Mais pergunta? Que daqui a pouco a gente vai cair. Gente, alguém tem pergunta? Quem tá? Vou contar, gente. Então, posso contar? Pode. Então, vamos lá. Eu falei tanto da tartaruga turbinada, né, que é algo exclusivo da nossa consultoria, né, só para quem está fazendo o processo de implementação da ISO. Mas quem me pedir lá por inbox, né, pode me chamar ali, me pedir lá no direct, pelo Instagram. Eu vou disponibilizar a planilha de mapeamento de processo, então, pela tartaruga turbinada. E também, se precisar de alguma ajuda, precisar tirar dúvidas, também me coloco à disposição. Todo mundo que me mandar mensagem, eu já envio o link da planilha. Pode mandar pra gente também? Com certeza. Então tá. E depois eu ponho a live, eu gravo as lives e eu coloco no canal da Cagi, no YouTube, para quem não teve oportunidade de assistir. Então, se alguém perguntar também pra gente, a gente te avisa. Como que o pessoal te encontra? É @? Ju, com H, J-U-H, Campos 2. No Instagram. No Instagram. No LinkedIn também, Juliana Campos. Só procurar Juliana Campos Templum, que vai achar Templum Consultoria. Como que é Templum? Vou escrever. T de tatu, E de elefante, M de Maria, P de Paulo, L de laranja, U de uva, M de Maria. Templum. No final, tá bom. Isso. A gente passa também, quando eu for passar o link do vídeo para os nossos contatos, eu coloco o site de vocês e coloco na postagem no Instagram também. Avisando, pedindo para o pessoal acessar e te seguir para pegar essa tartaruga turbinada. Sem dúvida, porque essa é a grande chave de quem está querendo transformação agora para esse ano de 2020. Depois dessa pandemia, não pode ficar parado. É hora de reestruturar os processos, é hora de rever tudo que a gente estava fazendo de errado. Vamos começar do zero. Tudo. Isso aí. Né, Ju? Então tá bom. Gente, Ju, primeiro eu te agradeço muito, porque nós te puxamos de canto, né? Vem participar desse tão boa vontade, trouxe tanto conhecimento pra gente. Obrigado. E obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Vamos mantendo contato. E vamos pedir, eu já vou mandar um inbox aí pra você, viu? Manda um eu quero lá que eu já mando o link. Obrigada pela oportunidade, obrigada Gi por toda a atenção, Cá também que está ouvindo, né? Reforçar que este é o momento. Reforçar é o momento de fazer as readequações. Isso aí. Exatamente. Valeu mesmo pela oportunidade. Oh, que bonitinho. Parabéns, filha. Seu pai acompanhou tudo. Oh. Meu pai acompanhou. Minha mãe também, eu quero. Só pai e mãe.